é uma honra. Acho que tem muita gente com essa expectativa, né, de ouvir aqui o que a Laerte tem para falar. É uma das nossas maiores chargistas e cartunistas do país, né? Obrigada, obrigada. Além de roteirista de programas de TV, agora apresentadora de TV também. Bom. Com menos convicção. Bom, a Laerte tem as tirinhas e os quadrinhos aí com esse humor inteligente, ácido ao mesmo tempo. E eu acho que eu queria começar falando exatamente disso, né? Você aprendeu a ler com os quadrinhos, Laerte? Foi. Acho que sim. Com anúncio de bonde também, mas... Eu fico um pouco de vergonha de falar que foi com anúncio de bonde, porque denunciei minha idade. Que eu nunca escondi também. Mas, enfim, a primeira palavra que eu li foi num anúncio de bonde, era hemorroidas. E é uma palavra comprida, com 2 R's, com H na frente. E eu aprendi essa palavra e fazia muito sucesso as pessoas. Mas ler mesmo assim, no sentido de compreender e conectar com um contexto e fazer aquele... Foi com quadrinhos. Eu lia muito, sempre li muito quadrinhos e tive a sorte de conviver também com uma fase interessante do quadrinho brasileiro, de afirmação, né? Foi quando eu comecei a ler mesmo assim com gosto e vontade, foi ali pelos 9, 10 anos. Então tinha o Gibi do Maurício, que estava começando, tinha o Pererê, do Ziraldo, que estava começando também. Então, tudo isso eu acho que fez um começo muito rico, assim. Ziraldo, Maurício de Souza. Quem eram as tuas referências também na literatura? Bom, mas aí um pouco mais velha já, né? Minha casa dos meus pais, sempre teve muito livro para ler. Eu acho que o primeiro livro que eu li, assim, livro grosso, né? Desses assim que faz pressão. Faz a diferença, né? Foi o Egípcio, do Mika Waltari. É um livro bem interessante. Eu não sei o que eu acharia hoje lendo, mas eu gostei muito, que é um livro histórico. Eu gosto muito de história, se passa no Egito, né? Esse escritor ele escrevia a partir de experiências de pesquisa histórica. Então ele escreveu o Egípcio, que é o mais conhecido, mas ele tem também o Etrusco. Eu não sei, não li o Etrusco. O Egípcio deu um filme com o Victor Mature, chato para chuchu, mas o livro é ótimo. Laerte, e o teu filho, Rafael, que também é, né, um cartunista, ele confessou que vocês tinham uma biblioteca de raridades de quadrinhos em casa, né? Conta um pouquinho pra gente o que é que tinha. Eu passei para ele uma boa parte do que eu tinha Tá tudo aí? Eu não sei. A gente vai fazer um rap. Eu viajava bastante e trazia muita coisa de quadrinhos de outros lugares. E não era tão fácil conseguir publicações estrangeiras, sobretudo francesas, assim, era muito caro. Então eu consegui juntar um bom material em casa e também tinha revistas chilenas, tinha uma experiência do Chile, do tempo do Allende, muito interessante, sabe? Tinha revistas livros de quadrinhos do Rios mexicano, tinha coisas do underground americano. Então, quando meu filho chegou no ponto de se interessar por leitura de quadrinhos, ele tinha uma biblioteca à disposição bem rica, assim. Boa parte eu dei para ele, outra parte eu me desfiz, passei para bibliotecas e gibitecas variadas. E você começou, junto com o Luiz G., publicando a revista Balão, em 72. Estou errada?
Ou tá certa? Não, eu estava pensando em outra coisa aqui, não, porque Eu falei, tá me olhando. quando eu falei da doação, eu lembrei de um argentino que me escreveu outro dia. Ele está fazendo uma pesquisa sobre o Esterheld. Esterheld foi um roteirista argentino, foi morto pela ditadura, inclusive, e era muito bom. E ele criou uma sequência de histórias. Ele era roteirista, não desenhava, chamada Eternauta, que é um marco na história do quadrinho, não só da Argentina, como mundial. E eu tive um gibi dele, mas eu não sabia que era dele. E eu doei para a Gibiteca, acho que do Centro Cultural São Paulo, não sei. E ele me falou, eu queria te entrevistar sobre o Osterheld, porque eu vi lá que a sua doação, que aquela doação veio de você. E eu não sabia que era do Osterheld. Mas, enfim, você estava perguntando aqui? Não, que você começou com a revista Balão, né? Profissionalmente, com o Luiz G em 72. Não era muito profissionalmente, porque a Balão era um fanzine, então, nesse sentido, era uma experiência amadora ainda. O que a gente tinha era vontade de se tornar profissional, porque naquela época era muito... O espaço para a nossa contribuição profissional no mercado editorial, jornal, revista, livros e tudo, era muito pequeno, era muito reduzido. Então, o que a gente queria com o fanzine era também marcar a nossa presença enquanto produtores culturais, de ilustração e desenho. Mas queríamos também fazer uma pequena revolução. Tentamos a nossa revolução ali. E fizeram, 72. Né? E fizeram também. Eu não sei, nas nossas vidas foi assim. A Balão ela é conhecida como uma revista importante dentro da história do quadrinho brasileiro, assim, porque foi um dos primeiros fanzines mesmo. Trouxe experiências muito interessantes de edição, de desenhos. Foi onde o Luiz G começou a publicar. O Luiz G é um monumento do quadrinho, né? E aí a tua militância política também começa, né, nessa fase, depois que você ganha o Salão de Humor de Piracicaba, né? Como é que era produzir todas essas tirinhas, as charges políticas naquele momento? O Salão de Piracicaba começou, inclusive, com essa marca, né, de ser uma possibilidade de expressão no momento em que a ditadura estava realmente praticando a censura de forma massiva, né? Então, o Salão de Piracicaba funcionou como um momento de respiro, de conhecimento, de encontro e de planejar a resistência. Eu entrei no Partidão, no Partido Comunista Brasileiro, em 74, acho. E aí eu combinei as duas coisas, a minha profissão e o meu ativismo político sempre estiveram, de alguma forma, conectados. E em 80 você participa das revistas, né? Chiclete com Banana e Geraldão. E aí eu queria que você contasse um pouco como era a tua criação desses personagens, né? Porque você geralmente fala que não cria os personagens, cria histórias em cima de histórias. Eu crio histórias, minhas ideias vêm a partir de outras ideias. Enfim, essa é uma ideia que eu tenho, que qualquer ideia vem de outras ideias. As ideias humanas, elas são uma espécie de continuum. E as minhas também. E algumas são plágio mesmo. Mas a melhor parte não. Esse contexto que você falou, da editora Circo, que foi uma editora criada pelo Toninho Mendes, morreu recentemente. O Toninho Mendes foi um dos heróis do quadrinho brasileiro também. Ele criou uma editora que viabilizou a produção cultural do Angeli, do Glauco, Fernando Gonzalez, a minha, durante muito tempo. Eu comecei trabalhando colaborando com o Chiclete, com a Geraldão. E é isso, eu gosto de fazer histórias. Eu não gosto, os personagens que eu faço, eles têm a ver com a história. Eles nascem de dentro da história.
Acontece que quadrinho é um tipo de linguagem que propicia muito essa coisa de personagem. Você conta para uma pessoa que você faz quadrinho, a pessoa te pergunta, ah, que legal, e qual é o seu personagem? Por causa disso, é muito associado a coisa de a publicação de quadrinhos em jornais com o cultivo de personagens. Mas eu não sei, para mim nunca foi muito natural, assim. Eu meio que forcei a mão, sabe, para manter personagem. Piratas do Tietê, por exemplo, você recria a história de São Paulo de uma forma, né? Você se apropria um pouco da história. Mas eu acho que eu limitaria a presença dos personagens mesmo a uma história ou duas. Sei lá, é como eu vejo, é como eu me sinto em relação a essa questão de personagem. Eu acho que personagem, para o meu caso, funciona como um limitador. Porque na personagem você põe uma série de atributos e uma carga narrativa tão grande que meio que te dispensa de participar da história, né? Você só propõe uma situação e a personagem faz tudo. Tem casos que é assim. Você só propõe uma situação e a história anda sozinha. Eu estou exagerando, claro, mas vocês estão entendendo. O fato é que eu resolvi, a partir de um determinado momento, deixar as personagens todas de lado. Eu não fiz isso sem alguma dor, porque, sei lá, a gente se afeiçoa, né? Sim, nossa. Mas é isso, me abriu também uma quantidade de perspectivas muito interessantes e desafiadoras. Dá um trabalho louco, mas é legal fazer. E os três amigos, né? Que é sua parceria, né, com o Glauco e o Angeli, quer dizer, também são... Aí foi um pouco diferente, porque quando você está trabalhando em equipe, né, em trio, assim, especialmente quando essa equipe se entende muito bem, quando rola uma afinidade, né? o pessoal chama de química. Considerando o que a gente tomava naquelas reuniões. Então é química. Rolava uma certa química mesmo. Mas, o fato é que aquilo também acrescenta ao trabalho de cada um. Alguém falou assim, cada um de vocês é melhor nos Los Três Amigos do que individualmente. Não sei se isso é verdade ou não, mas era muito gostoso, foi muito gostoso trabalhar durante um certo tempo. Depois começou também a ficar uma coisa repetitiva, tal, aquele eterno retorno, assim, né? E é verdade que você, mesmo em tempos tão tecnológicos, ainda desenha muito com lápis, papel, caneta. A tecnologia você deixa lá para o final da tua criação. Eu gosto de desenhar com lápis e caneta e tal e tudo mesmo. Mas o computador me trouxe vantagens inegáveis. Para começar, eu não preciso mais ir na redação. Não, era terrível. Você é mais jovem, mas no tempo que eu ia em redação, era máquina de escrever mesmo, não era computador, que é essa coisa que você nem ouve direito. Era e todo mundo fumando loucamente naquela... E ali gritando, uma coisa... Era um inferno na torre, assim. Então, quando eu consegui não ir mais para esse ambiente, foi muito legal. Assim, passei a trabalhar em casa. E é isso, eu pego o desenho e daí quando eu escaneio e transformo aquilo numa informação digital, acabou a parte de papel, né? Daí é um tratamento digital assim mesmo. Agora, voltando no teu filho, numa entrevista ele diz que ele faz um esforço e ele demora horas para criar, enquanto que Laerte, ele fala, Laerte tem aquilo nato, chega e faz, que não é sua profissão, que é você. Esse é o depoimento do seu filho. É assim, Laerte? Eu não tenho muita paciência, coisa que ele tem de sobra. O primeiro livro dele, o livro de estreia dele, é um livro de 300 páginas que ele fez junto com o Daniel Galera. Sim. E é impressionante, eu falei para ele quando ele lançou o livro, chama Cachalote.
Meu filho, você já parte de um ponto que eu nunca cheguei. Eu nunca fiz uma história de 300 páginas e dificilmente fiz 300 páginas na minha vida. Eu já fiz, mas somando tudo, assim. Mas eu não tenho paciência também, sabe? Eu fico meio assanhada de ver o final. Quando eu tenho uma ideia e começo a transformar aquilo num... Quando começa esse processo, né, de cérebro, mão e papel e lápis, de virar uma coisa real, eu já entro numa ansiedade muito grande. Eu quero ver o fim. Eu quero ler aquela porcaria que eu estou fazendo. Então, é assim. Agora, a gente tem que ter algum cuidado, alguma delicadeza com o próprio trabalho criativo, porque senão você começa a editar as coisas meio pela metade. Então, esse trabalho do meu filho meio que me ensinou também a recuperar um pouco desse artesanato cuidadoso, de valorizar esses pequenos momentos, assim, de reler com cuidado, como é que aquela narrativa está funcionando, se eu estou dando respiros. Tudo isso é muito importante, né? Você que faz meditação sabe a importância de respirar. Tentem meditar sem respirar, vocês morrem. A gente estava trocando uma ideia ali, né, na salinha, e a gente estava falando um pouco disso, né, de meditação, de sonho, né? E a Laerte confessou que também, às vezes, até sonha com algumas coisas, né, Laerte, que você anota e que podem vir a ser um novo quadrinho, né? É possível isso. Não sou só eu. O Luiz G também fez uma história incrível, assim, a partir de um sonho. Eu estou tentando lembrar uma história que eu fiz a partir de sonho agora, e não está vindo. Mas é muito gratificante quando você sonha um negócio e, meu Deus, é uma ideia redondinha, né? Porque sonho é uma coisa meio avacalhada. Assim, você sonha... Você sonha aos pedaços, que nem fazer uma mudança numa carroça, assim, puxada por um bode. Agora, algumas ideias vêm muito redondinhas, até com indicação do desenho, assim. Eu sonhei com o Luiz G, agora eu lembrei. Exatamente, eu sonhei com uma historinha que eu acabei não publicando, eu desenhei só para ele e mandei, olha, eu sonhei com essa história. E era o Luiz G contando que teve um sonho em que ele desenhava uma história em três quadrinhos e que, quando ele viu publicada, tinham cortado o quadrinho do meio. E aí perdeu, né? Sabotou a história toda. E ele estava puto nessa... E eu falei, olha, Luiz, eu sonhei com uma história completa, com você sonhando uma história que saiu incompleta. Ah, que coisa. Tem que publicar, Laerte. Deve esperar um tempo aí. Agora, às vezes você é questionada por uma mudança de linguagem, né, no humor, que eu acho que é natural da trajetória das pessoas, né? E você diz que o julgamento dos outros antes até te preocupava. Hoje você se libertou disso. Eu tento me libertar. Eu tenho que todo dia lembrar que eu preciso me libertar. Mas não é que eu me libertei. Eu só localizei do que eu preciso me libertar. E é isso. É esse tribunal permanente que a gente tem nas nossas cabeças, de pessoas que nos apoiam e de pessoas que nos odeiam e que ficam dizendo, não faça isso, ou faça isso de novo. E fica qualquer coisa, assim, qualquer ideia, qualquer iniciativa, qualquer ação, passa esse tribunal na cabeça, dizendo assim, muito bem, ou não, que horror, pare com isso, começa com essa demagogia. Acho que é natural do ser humano, né, ter um anjinho. É natural, mas é chato, Não é para toda hora. Sim. Agora, as suas charges, às vezes você diz que se você fosse um leitor, uma leitora das suas charges de muito tempo atrás, talvez algumas você iria ficar puta de ler, né? Quer dizer, como é que é isso? A charge política que você fazia naquela época, como é que ela é vista hoje por você? A gente vai mudando e os parâmetros vão mudando também.
Em termos de charge política, nem tanto. Eu acho que a minha posição política, embora tenha mudado, ela mudou menos do que a minha posição em relação à sociedade, aos costumes, à convivência, ao modo como eu enxergo esta cultura, né? O que estamos fazendo, o que podemos fazer, questões como liberdade, questões como atitudes, enfim, o modo como eu vi essas coisas, eu acho que mudou bem mais, assim, até porque as mudanças pessoais no campo da afetividade, no campo da sexualidade e tal, também foram muito radicais, menos do que no campo da política. Então, eu acho que a chargista que eu fui aprimorou-se, ficou mais sutil, mais precisa, mas a autora de histórias ou de histórias assim de um modo geral, essa mudou bastante, assim. Não sei dar um exemplo, a não ser a questão da homossexualidade. Eu acho que eu várias vezes abordei a homossexualidade nos meus trabalhos com uma visão que eu hoje não endossaria. O fato de você assumir a transgeneridade muda um pouco a tua visão, né? Então você tem um outro olhar. Principalmente porque a transgeneridade, que é questão de gênero, eu cheguei a ela depois de passar pelo quebra-onda da sexualidade, que era entender e aceitar que, sim, eu tenho desejo por homens. E isso, para mim, foi um tabu durante 36 anos. Mais ou menos o tempo que eu fumei também. É verdade, está conectado mesmo. Quando eu entendi, nossa, eu gosto mesmo, isso não é um problema, eu preciso aceitar isso. 3 casamentos já foram por vinagre, deve ter um motivo, né? Alguma coisa tá Era tudo com mulher. O fato é que eu também parei de fumar e parei de roer unha, gente. Isso é muito bom. É muito bom para manicure. Então, o que quer dizer isso? É uma ansiedade que foi resolvida, um estado de ansiedade. E agora, dizer que quando eu fazia uma piada ou uma história... Está funcionando? Uma história, uma piada sobre homossexualidade, eu estava livre dessa ansiedade, é uma mentira. Eu estava produzindo aquilo sob a grande pressão que, para mim, era o medo, né, de reconhecer que eu sou viada, ou viado. Isso era um problema seríssimo. Então, isso não me deixava livre, porque praticar o humor é também um exercício de liberdade. Você precisa estar numa posição de liberdade. Eu estou falando aqui umas coisas que eu acho meio arriscadas. Não, depois vocês editem. Ao vivo não dá para editar. Mas tem isso também, a gente tem o teu personagem, né, que é o Hugo, que se travestia de Muriel. Você fazia isso consciente ou inconscientemente? Inconsciente, porque a travestilidade, né, o ato de se travestir, para o humorista que eu era, estava ligado à farsa, estava ligado à comédia, ao ridículo. Principalmente porque era de homem se travestindo para parecer mulher. O contrário remete a situações de drama. Mulheres que se vestem de homem, em geral, estão fazendo isso para fugir de pais opressivos, de ameaças de estupro, ou querem combater pela pátria, que, portanto, se transforma em soldado, né, ou em pirata. O fato é que a mulher vestir-se para aparentar ser homem tem sempre o sabor de algo dramático, sério, pesado. O contrário não, o contrário leva imediatamente para a comédia, para a farsa, para situações ridículas e tal. Então, quando eu fiz pela primeira vez o Hugo se vestir, se montar, como a gente falava, só pelo prazer da coisa,
pessoas perceberam e me fizeram compreender também o que eu estava fazendo. Aí, lá fui eu. Seus personagens, algum outro personagem tem também um pouco, sei lá, de autobiografia, inconsciente ou consciente? Todo Sempre mundo tem, tem, né? Que nem quando a gente sonha, tudo ali é você, né? Quando você sonha com, sei lá, o Temer, por exemplo. No seu sonho, você é o Temer. Ou o Temer é uma parte sua. O sonho é seu, quer dizer, é uma simbologia que você está organizando, o seu cérebro está organizando, então aquilo, não sei, uma parte sua que você odeia, por exemplo. O fato é que tudo aquilo que aparece no sonho da gente, não é uma sacanagem que alguém fez, é a gente mesmo que organizou aquilo. É que a gente está dormindo e não percebe. Mas é tudo a gente ali, o sonho é sempre a gente. Né? Então, personagem é meio isso também. Qualquer personagem é uma espécie de pedaço seu, assim, por mais que você esteja se referindo ou se baseando em experiências ou em pessoas reais. Roteiros O personagem é sempre uma apropriação. Desculpa. É que eu tô... Ela para pensar e tem um balãozinho do padrinho e eu entro. Porque a outra é lenta, né? O pensamento anda devagar. Não, somos ambas geminianas, então a gente vai se entender. Não, complete seu pensamento, eu vou ficar esperando o balãozinho. Ok. Não, é isso. O personagem é sempre a gente. É sempre uma parte da gente, mas, ao mesmo tempo, dialeticamente, é uma parte da gente que manda na gente. Como eu disse, você vai fazer uma história sobre uma personagem que você faz há 15 anos, está todo mundo acostumado, aquele personagem acorda do mesmo jeito, come a mesma coisa, age do mesmo jeito, tem falas que são bordões. Ai de você se mudar aquilo, né? As pessoas esperam, né? Tiraram o cachimbinho do Popeye, diz que a leitura do Popeye despencou. Tiraram o cigarrinho do Zé do Boné. O público espera, né? Claro, é um cara viciado, é um tabagista desde o momento que acorda. Como é que você vai tirar a bituca do... Agora, como é que é fazer, né, falando então um pouquinho de política de novo, mas como é que é fazer os quadrinhos em tempos meio sombrios que a gente vive hoje, por exemplo? É contundente? O que muda daquela época, né? Porque a gente vive uma censura também, né? De alguma forma. Ainda não. Ainda não, mas nós estamos vivendo um momento em que a tentativa de estabelecer padrões de censura é muito grande. Certas pessoas acusam o assim chamado politicamente correto de tentar estabelecer censura. É mentira isso. Quem está tentando estabelecer censura é exatamente o pensamento conservador. Nós estamos vendo vários exemplos aí, proibição de peça, ataques a lugares onde está se realizando exposição. Daqui a pouco as pessoas vão atuar em cima da produção literária também. E isso gera, nos museus, nas editoras, não sei o quê, uma expectativa negativa. Não vou fazer isso, porque senão vai vir o pessoal aqui na minha porta fazer pichação e fazer berreiro. Isso é a vitória do pensamento censório, né? Não vou fazer isso, porque senão eu entro bem. Na época da censura da ditadura de 64, tinha esse problema. Quer dizer, não era só o censor que concretamente pegava o seu trabalho e submetia ao seu critério pessoal. Era também a censura prévia que se instalava dentro da cabeça de cada um. Não posso falar isso, não posso abordar isso, não posso sentir isso. No fundo, a gente estava
localizando a produção no nosso íntimo mesmo. Então, eu não posso nem sentir isso, porque eu vou ser penalizada, vou ser agredida, vou perder meu emprego, meus amigos vão virar as costas para mim, minha mulher vai fugir com o padeiro, meu marido vai fugir com o padeiro, não sei. Então, o que a gente está... Então, como é hoje trabalhar nisso, a gente está muito longe ainda desse negócio, porque houve uma construção de um espaço de manifestação democrática, não só do fim da ditadura até hoje, mas desde muito antes do fim da ditadura, porque a gente está lutando desde sempre, né? Ninguém parou, deu um tempo durante a ditadura para depois começar... Não, a gente continuou o tempo todo trabalhando. Então, esse espaço de manifestação democrática vem se ampliando e é um patrimônio também que não se apaga sem mais nem menos. E esse é um dos problemas que o desejo por autoritarismo enfrenta hoje no Brasil. Não estamos lidando mais com uma sociedade despreparada ou fragilizada como era a sociedade brasileira em 64. Onde, apesar de sindicatos atuantes, firmes, fortes, tudo, a sociedade como um todo não contava com um padrão de organização e de empoderamento como hoje. Como dizem alguns, né? Naquela época a gente podia fazer piada de viado, de preto, que não tinha problema nenhum. Claro, as pessoas estavam inseguras, ficavam humilhadas e inseguras frente ao ataque. Hoje é diferente, né? Como é que é o cenário dos quadrinhos hoje, né? Essa nova geração que chegou, como é que você vê esses quadrinhos, essa geração nova e os quadrinhos no Brasil? Eu acho demais, não me peça para ficar citando nomes aqui, que eu só cito meu filho e pronto, Rafael Coutinho. Eu estou junto com o Angeli, a gente estava querendo fazer Estamos querendo fazer um fanzine, na verdade. E a ideia evoluiu, juntou-se a esse grupo, juntou-se a Carol, a mulher dele, o Rafael, meu filho, o André Conte e o Bruno, que trabalha com teatro, e a gente fez elaborou e botou de pé um projeto que vai sair agora em novembro, chama Baiacu. É um livro-revista que reúne muita gente, a maior parte autores e autoras novos, de quadrinho, de poesia, de desenho, e ficou lindo, assim, está incrível mesmo, vai sair agora em novembro. É incrível essa, né, mistura das gerações, né? Isso é interessante. Eu e o Angeli estamos quase ornamental na coisa. Assim. Porque, bom, é uma equipe incrível. A Carol, o André e o Rafael e o Bruno certamente tocam essa coisa sozinhos. E a gente meio que vai atrás, assim, nossa... Desenhamos também, o Angeli tem desenhado muito pouco, mas ele produziu para esse livro, eu também. Então ficou um livro muito interessante. Assim. E uma experiência também pela qual eu não tinha passado e que é muito legal, porque houve uma produção que foi feita a partir de uma vivência, como é que chama isso? Uma residência artística. Uma residência. E foi na casa da Hilda Ilst, lá em Campinas. Eles ficaram lá 15 dias, 10 pessoas, né? 10 artistas, ficaram 15 dias e conversando, trocando ideia, produzindo, trocando químicas também. Também. Rolou umas químicas. E saiu uma coisa que para mim seria, quer dizer, eu acho inimaginável aquilo ser produzido de outra forma, porque ela é uma produção que nasceu de uma experiência irrepetível também. É bem legal. Bacana. Baiacu. Não se esqueça, Baiacu. Seu último livro publicado é Modelo Vivo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma coletânea dos teus trabalhos e também com desenhos que fizeram parte até do documentário que a gente vai falar também. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre Modelo Vivo, sobre essa publicação. Esse livro foi também o último, no sentido de último mesmo, que o Toninho Mendes editou.
Ele morreu esse ano, então o livro foi o último trabalho dele em edição. Ele me convenceu a republicar algumas histórias, porque nasceu muito leitor, né, que não tinha visto ainda. Então, valia a pena reeditar. E eu sugeri que tivesse também um material novo, que são os desenhos de modelo nu que eu e o Rafael temos feito. Nós fazemos um ateliê de modelo vivo e aí tem vários desenhos aí que eu gostaria de mostrar. E estão no livro também. Eu acho que compôs uma coisa bem interessante entre histórias que já foram publicadas e desenhos, esses desenhos de nu, assim, que são... Eu gosto muito de fazer isso. Assim, tenho tido muito gosto nessa atividade. Tenho descoberto coisas que são... Eu tinha esquecido, porque a gente esquece que é desenhista. De tanto desenhar, a gente vai esquecendo que é desenhista. Porque vai virando uma coisa meio mecânica mesmo. Tem que entregar, tá não sei o quê, tem que entregar 2, tem que entregar 3, já fechou a cota da semana, tá não sei o quê. Quando você vê, você meio que se auto-aliena mesmo do que você está fazendo. Então, a atividade de desenhar pessoas me reconduziu a lembrar disso, que eu desenho, que o meu desenho pode ir para cá como pode ir para cá, que ele tem um contexto e uma firmeza histórica assim, que vem do meu passado enquanto artista, mas também tem um porvir que é desconhecido e que é potencialmente muito rico. Enfim, essas coisas. Bom, TV, você também roteirizou alguns programas, né? TV Pirata, TV Colosso. Como é que era essa a relação? Anos 90, né? TV Pirata, TV Colosso, 90. anos 90. Eu acho que o Sai de Baixo entrou pelo século XXI também, né? Ou não sei, eu não sei. Que você também roteirizou, né? Acho que os primeiros. Eu fiquei 5 anos fazendo roteiro, na verdade escrevendo partes do roteiro, né? Porque como a coisa era centralizada no Rio, a minha ida ao Rio sempre não se viabilizava muito. Então, eu ficava mais em São Paulo recebendo roteiros e estruturas de programas e baixando o bloco, que a gente falava. Pegava um bloco do programa e escrevia os diálogos, inventava piadas e fazia tudo. A história vinha com indicações, assim, Caco entra e diz que chega de fazer isso. Magda fala que desse jeito não dá e que ela vai se matar. Enfim, o esqueleto é isso só. Daí o que você faz é construir esses diálogos, inserir piadas, né? A cada 2 linhas tem que ter uma piada. É um desafio, né? Porque... É um desafio. E, bom, agora apresentadora de TV, né, Laerte? Sem roteiro. Sem roteiro. Como é que é essa experiência? Porque você diz que é mais fácil ser entrevistada do que entrevistar. Muito mais. Você acha o contrário, né? Pelo amor, não me entreviste nunca. Por quê? Eu tenho pânico. De onde vem esse pânico? Qual foi não sei. Qual é a primeira vez que você sentiu isso? Fale mais. Vamos fazer terapia, né? É muito mais cômoda a situação de estar entrevistada. A responsabilidade de conduzir tudo aquilo não é sua. Se for uma merda a entrevista, não é culpa sua. Espero que esteja correndo tudo bem, Laerte. Não, pois Até aqui. No caso do Transando com Laerte, que é o programa, Canal Brasil, meia-noite, terça-feira, a edição é feita em cima de 40 minutos de conversa e gera um programa de 12 minutos. Né? Então, a chance daquilo ficar uma merda realmente... Ela é reduzida, né? Reduz bastante. Agora, eu acho aflitivo, muito aflitivo entrevistar uma pessoa. Eu sempre acho que eu estou devendo em relação ao histórico da pessoa entrevistada ou a densidade dela. Eu sempre acho que eu estou
sendo leviana, fazendo uma conversa boba. Eu sempre acho isso. Quer dizer, eu tenho aquele tribunal mental também que fica o tempo todo dizendo assim, que ridículo. Tá? Todos nós, né? Todos nós. Isso já é natural, né? O fato é que é muito aflitivo e me gera uma ansiedade muito grande. Eu não sei. Mas está indo muito bem, eu estou adorando o programa. É? Alguém já viu como é que é esse bate-papo? Acho que já, né? Uma conversa, em geral, solta, não é uma conversa biográfica, quer dizer, não é para a pessoa contar a vida dela e nem é para ficar falando de projetos muito próximos, porque, em geral, é gravado no início do ano e só vai ao ar no final, no segundo semestre. Então, não tem... É uma conversa mesmo bem solta e é para ser uma conversa fluida, assim. Informal Aqui no mesmo, computador? né? O que aconteceu? Não é porque na gravação, quando a gente está gravando, tem uma pessoa na equipe que levanta um cartazinho assim. 10, É, 9, 8. pô, quanto falta, né? Quando faltam uns 10 minutos, levanto. E aí é um momento em que eu respiro, porque eu entendo que quando já foi meia hora de conversa e você não percebeu, é porque a conversa está indo bem. Agora, tem algumas entrevistas eu ficava olhando direto. Desespero, né? Será que está assim, acabando? porque as pessoas são diferentes, Sim. elas têm dias diferentes, tem pessoas que são absolutamente um desbunde assim, no dia a dia, mas quando senta para dar uma entrevista, trava, né? Tem muitos artistas assim que não sim. conseguem falar. Tem uma obra incrível e não conseguem, né? A pessoa também trava, também tem Claro. seus momentos de ansiedade, né? Medo, então, isso dá mesmo, não tem... Mas é uma experiência nova, né? Uma experiência diferente. Pois é. O que eu quero fazer com essa experiência ainda é uma coisa em aberto para mim. Eu não sei se eu quero continuar com esse formato de entrevistas. Tá. E se não for esse formato, não sei o que eu quero fazer também. Porque... A Laertes é muito geminiana. Mesmo. Você também é assim. Mas tem muita mais coisa geminiano? ruim. Quem mais? Vamos fazer terapia depois, gente. Queria que você falasse um pouco do documentário Laertice, porque é um documentário, enfim, que você fala que foi até um pouco reticente de expor tanto a sua vida, mas que mostra ali a tua trajetória de alguma forma e as tuas mudanças, tanto na vida pessoal quanto na tua arte. Pois é. A filmagem foi feita durante 4 anos. Quase 4 anos. E eu não sabia mais o que ia... Eu não sabia mais nem quem eu era. No início da filmagem havia uma proposta que me deixou meio assustada, que eu não gosto muito de ser objeto de atenção, assim, quando percebo pessoas olhando para mim, eu me sinto muito mal. Vocês olhem para outro lugar, por favor. Então eu não queria isso. E aí, conversando, a gente decidiu que ia ser, na verdade, um documentário sobre a transgeneridade e que eu ia ser uma espécie de fio condutor da coisa. Naquela época eu estava querendo fazer implante de seios, então eu falei, então vamos fazer dessa coisa, vamos registrar essas conversas, essa preocupação, a própria cirurgia, e vamos pegar também como isso se reflete na sociedade e no tempo que a gente vive. Aí foi indo, assim, eu mudei de ideia muitas vezes, eu fiquei dura também. A grana que eu tinha para fazer sumiu. Daí apareceu de novo, daí foi, enfim. Quando estava... Eu não estava mais aguentando aquelas filmagens. Porque o filme também, a produção do filme passou por problemas próprios de uma produção. O dinheiro acabou, o dinheiro voltou, daí, essas coisas todas. Então, quando chegou no filme, primeira montagem dele, eu não sabia o que era aquilo, porque você está ocupada vivendo a sua vida, você não vê de fora, você não vê como estão vendo, né? E eu fiquei muito emocionada, porque tirou-se ali... Uma vida não é uma história, uma vida tem muitas histórias, né?
eu acho que o que tem nesse filme são coisas muito significativas, principalmente desse tempo que a gente está vivendo. Não é só a minha história que está ali, são várias coisas que estão contempladas. Eu não sei falar muito também, porque sou eu ali, né? É você. Assistam, é muito interessante. Mas não sou só Laertes. eu, pois é. Eu não estou aqui de Narcisa dizendo que vamos ver um filme porque eu estou representada. Não é só isso. Não, é como você o falou, tem tempo que a gente vive. muitas coisas envolvidas, né? Exato. E eu acho que isso está tudo ali discutido. Nós estamos discutindo sexo, nós estamos discutindo gênero, nós estamos discutindo política, nós estamos discutindo arte. Ali tem todas essas coisas. Não é só comigo. Você participou também do filme de Gravata e Unha Vermelha, que também fala, né? Traz um pouco dessa realidade da vida dos trans, né? Como é que foi essa participação? É um filme interessante. Pois é, foi muito relutante. Eu pedi muita desculpa para Miriam Schneiderman, que é a diretora do filme, porque eu acho que eu fui muito mesquinha com a produção. Ela me convidou muitas vezes, de muitas formas. Bom, eu estava em momentos difíceis também, momentos nada legais, mas eu colaborei de forma muito pequena, eu acho. O filme dela, eu acho que é o filme mais completo que existe sobre transgeneridade, esta ideia da transgeneridade no Brasil. Eu não conheço outro filme que retrate, contemple a questão da transgeneridade como o filme dela. Porque transgeneridade é toda e qualquer expressão manifestação de conflito com a ideia do bigênero, do masculino e feminino. Toda e qualquer manifestação, incluindo homens se fantasiando no carnaval. E isso está no filme. A ideia da quebra de padrões, a ideia do Ney Matogrosso, que não é exatamente uma travesti, ele é um artista, nunca deixou de se dizer homem, nunca se afirmou como qualquer outra coisa que não fosse homem. Mas ele é uma expressão da transgeneridade no nosso país, importantíssima, né? A Rogéria, que morreu recentemente também, ela sempre fazia questão de dizer que não sou mulher. Mulher? Eu não sou mulher. Mas, ao mesmo tempo, era inegavelmente uma mulher trans, que ela também aceitou essa condição e se propôs a ser exatamente isso. Então, o filme da Miriam Schneiderman, de Gravata e Unha Vermelha, contempla tudo isso, contempla as pessoas que fazem cirurgias de genitais, contempla as pessoas que atuam como mulheres no palco, como o pessoal do... não era legal, era... Como é que chamava? Zicroquetes. Tem um ator do Zicroquetes. O Dudu Bertolini, gente que trafega nessas expressões de masculino e feminino e faz questão de não se definir para lado nenhum. Então, isso eu não vi em filme nenhum. O filme é muito, muito bom, muito denso e muito divertido também. Não tem como dissociar, né, toda a sua história pessoal da sua arte. Como é que você enxerga que isso mudou na sua expressão artística? A gente já falou um pouco de enxergar, de repente, uma piada um pouco mais ácida de uma outra forma, mas como é que você enxerga que mudou a tua linguagem? Ou não mudou? Eu estou tentando... Mudou, mas eu acho que aí não tem a ver com a transgeneridade, tem a ver com um movimento que é interno da profissão, quer dizer, é o meu modo de desenhar e conceber histórias. Tem a ver com abandonar personagem. Tem a ver com abandonar personagem e um modo de narrar piada, é um modo de viver o humor diferente, de produzir uma linguagem humorística diferente, que eu acho mais difícil, porque é desafiante para mim, mas produz coisas mais interessantes, assim, mais gratificantes,
do ponto de vista de artista, me parece. Eu gosto do que eu tenho feito, não porque eu ache que tenha atingido um patamar de excelência, assim, mas porque eu acho que eu estou fazendo novas cagadas. Eu estou errando para outro lado. Assim. E isso para mim é um bom sinal. Eu acho legal. A gente falou lá no início de que você aprendeu a ler também, né, com os gibis, com os quadrinhos. Você acha que é uma forma de criar o hábito de leitura de uma criança? Sem dúvida é. Sem dúvida é. Eu sempre reluto em dizer que o que eu faço é literatura, porque, na verdade, eu estou desenhando. Estou desenhando letrinhas. Né? Mas quer dizer, de alguma forma assim como letras de canções são também, de alguma forma, são literatura, né? Estão lidando com palavra, estão lidando com construção de verbal, né? Embora não seja uma poesia, é distinto de poesia porque é uma letra de música. Um texto de quadrinho também é distinto de uma narrativa porque é um texto que está composto dentro de uma narrativa gráfica. Mas, dane-se também, né? O que vocês querem? Porque eu também reluto em aceitar o que eu faço como arte. Por quê? Porque a gente vive cercada por contextos e coisas que são... não sei, tudo é problema. Para você chegar para falar por aí, não, eu sou artista. Você tem que, de alguma forma, provar que é artista. Você tem que produzir, não sei o quê, uma escultura, uma tela. Pode ser o Romero Brito, mas eu sou artista. Né? Agora, o que você faz? Eu faço quadrinhos. Okay. Ok, agora vamos então convidar. Você vai numa mesa, assim, se você é desconhecido, o que você faz? Eu sou psicoterapeuta. Que interessante. E você? Faz quadrinhos. Qual é o seu personagem? Não tenho personagem. Tá, então vamos conversar com a nossa analista aqui. Bom, é isso. O que eu faço é uma coisa específica, mas eu gosto muito de fazer. Dá um prazer muito grande de fazer, né? Formou muita gente, né? Porque é isso, tem muita gente que também, como você, começou nessa literatura que é de quadrinhos, né? Eu acho que é por aí, né? Eu antigamente achava que a tradição de cartoon, de desenho de humor, de quadrinhos no Brasil, ela se dava em golfadas, assim. Tinha, vamos dizer, a turma da época do fim do Império e do início da República. Depois veio a turma daquele interregno, assim, de Estado Novo e tal, não sei, Calixto Cordeiro... Raul Pederneiras, Belmonte, não sei, mas J. Carlos. Depois teve a turma da modernidade, Milor Fernandes, Ziraldo. Mas eu via pouca conexão entre uma turma e outra. Tanto é que a turma do Milor Fernandes, Ziraldo, Fortuna e tudo mais, foi beber, foi se inspirar muito mais no grafismo europeu, Steinberg, André François, essa gente toda, do que numa sequência, assim, porque muitos deles começaram sob influência do cartoon argentino, o traço argentino de humor, que deu no Péricles, Amigo da Onça, é o representante mais fiel dessa linha. Mas assim que puderam, criaram uma linguagem gráfica autenticamente nacional, inspirada no grafismo europeu. E nós, quando começamos, eu digo Angeli, G, a gente foi beber no underground americano, no quadrinho francês do Charlie Hebdo também, Wolinski, no Quino, né? Então, tinha uma outra série de fontes, assim. Então, eu ficava achando que a experiência brasileira não tinha muita continuidade de produzir heranças e legados culturais produtivos assim. Mas não sei, eu estou enganada. Eu estou enganada porque isso existe. Assim. Principalmente dessa geração pasquiniana para a nossa,
eu acho que houve uma conexão muito forte. Eu acho que foi pela via da política. Acho que foi pela via da atividade do humor enquanto ferramenta política. Não sei, posso estar... Eu estou chutando tudo isso. Viu? Eu faço duas coisas na vida, chutar e chupar. Eu acho que as pessoas sabem do que eu estou falando, eu chupo. Chupo ideias. Quando eu acho que ninguém sabe o que eu estou falando, eu chuto. Isso aí. Agora, além do Baiacu, projetos, o que você tem em mente? Bom, você falou que não sabe, né? Mas agora já se passaram alguns minutos, tá vendo? Ela sabe, gente. Não sei. Não estava aberto? Não sei. Estava aberto e tem uma cor diferente também. Eu estou me sentindo estranha. Ai. Foi ideia minha, para Foi. você agora falar dos Química. projetos novos. É um pouquinho de química. Eu estou fazendo uma história enorme, não sei se vou dar conta, ou se vou ter que reencarnar para continuar essa história. Eu sei lá, eu me meti a fazer uma espécie de... no meu argumento, é um levantamento pessoal e coletivo. Não é uma autobiografia, mas é de cunho autobiográfico, dos anos 70 até mais ou menos agora. Eu ainda estou em 67 e já tem 40 páginas de roteiro. Olha, então você vai passar o teu filho. Eu vou passar a mim mesma, eu vou passar todo mundo. Quer dizer, se eu conseguir chegar no fim. Mas está me interessando muito, porque o processo de construir essa história é muito louco. Eu nunca fiz uma coisa tão grande assim. Então, ela implica, em primeiro lugar, você estabelecer certos olhares. O que eu estou querendo fazer? Contar em minúcias uma vida de uma pessoa? Não. Eu quero contar uma história que acompanha esse desenvolvimento todo. Sexo e política, durante 40 anos. Por quê? Porque foi um terreno muito fértil e explosivo para mim, para o meu contexto, para esse país, e para o mundo também. Sexo e política durante esses 40 anos. Bom, acho que durante qualquer 40 anos, né, qualquer grupo de 40 anos, tem informações... mas, enfim, foi o que eu vivi. Então, e aí eu acho que eu queria fazer uma narrativa desse tipo, assim. E, para isso, você precisa descobrir vertentes da história, você precisa descobrir sulcos nessa confusão toda, porque senão vira uma confusão mesmo. Eu não quero produzir uma história que seja uma confusão, eu quero produzir uma história com alguns sentidos. Não quero ensinar nada para ninguém, nem aprender com isso. Eu quero construir uma história que tenha alguns sentidos. Eu começo a descobrir, depois de juntar frase, juntar fato, juntar memória, juntar lembrança, eu começo a descobrir certas linhas, assim, e isso é muito interessante. Você começa a distinguir etapas. Quer dizer, o tempo passa, as coisas acontecem, mas elas acontecem em grupos conceituais, né? A gente sabe na nossa vida que a gente tem um período de aprendizado, que a gente tem um período de experimentação de coisas, às vezes é a vida toda. Geralmente, né, Laerte? A gente tem períodos de negação, e a gente tem períodos de redescoberta. Quando a gente chega nos 60, que eu tenho 66, é possível localizar essas fases de uma maneira muito interessante, assim. E eu acho que essa história está me ajudando a isso também. Agora, eu vou fazer. Não é mais um projeto que está na gaveta. Ela já está sendo... Já está em 67. Já está em 67.